Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Elcio, eu sou professor de Direito e agora a gente vai abordar os tipos de pesquisa. Você que é um pesquisador, você que é um mestrando, você que é um doutorando, você tem que saber quais os tipos de pesquisa existem dentro da ciência da metodologia para que você utilize esses tipos de pesquisa para a consecução dos objetivos que você se predispôs a fazer. Através desses tipos de pesquisa, se consegue alcançar os resultados que um pesquisador em qualquer área, na medicina, na química, na física, na biologia, no direito, que nos interessa em particular, alcançar os objetivos do seu trabalho. Eu escolhi 4 tipos de pesquisa para abordar com vocês. 4 tipos, anotem aí. A pesquisa sobre o ponto de vista de sua natureza, sobre o ponto de vista da forma de abordagem ao problema, do ponto de vista dos objetivos do pesquisador, do ponto de vista dos objetivos do legislador e do ponto de vista dos procedimentos técnicos. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos. Eu vou repetir. A primeira abordagem vai ser do ponto de vista da natureza. A segunda, do ponto de vista da forma de abordagem ao problema. Terceira, do ponto de vista dos objetivos do pesquisador. E a última, do ponto de vista dos procedimentos técnicos. Vamos lá? Então, do ponto de vista da natureza, tem duas modalidades. Da pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Eu gosto muito mais da aplicada. O que é pesquisa básica? É o pesquisar por pesquisar. Vou dar um exemplo da medicina e um exemplo do direito. Um exemplo da medicina, pesquisar alguns componentes químicos. Pesquisar por pesquisar se esses elementos químicos juntos produzem outro elemento. Se juntar 2 remédios, forma um terceiro remédio ou não. Essa é a pesquisa básica. O que é a pesquisa aplicada que eu gosto? Vou dar um exemplo da medicina. Pesquisar se a hidroxicloroquina, está na moda, serve para curar a doença provocada pelo Covid-19. Isso é pesquisa aplicada. Então, o que os médicos estão fazendo, os laboratoristas estão fazendo? Estão pesquisando se determinado remédio serve para determinada doença. Vou dar um exemplo agora no direito. Pesquisa básica. Pesquisar o percentual de homens e mulheres na população carcerária. Vou pesquisar isso. Quero saber qual o percentual de homens e qual o percentual de mulheres que estão presos. Outra pesquisa básica. Verificar qual o montante de dinheiro está na dívida ativa da União. Quero pesquisar isso. Tá bom, pode pesquisar. Pesquisa aplicada. Vamos ver o percentual de homens e mulheres que estão presos para poder agir na sociedade de forma a reduzir a prática criminosa. Vamos pesquisar se a pena restritiva de liberdade coíbe a prática criminosa. Isso é a pesquisa aplicada. Vamos pesquisar quais são os meios que a Fazenda Pública tem para coercitivamente impor o pagamento dos tributos. Isso é pesquisa aplicada. Todo mundo quer que não se cometa crimes, todo mundo quer que as pessoas adimpram com suas obrigações tributárias. Né? Então, essa pesquisa sobre a natureza pode ser básica e aplicada. Por favor, usem a aplicada. O direito é uma ciência social aplicada. Então, você faz pesquisas para que sirvam para algo na sociedade. Segunda abordagem, do ponto de vista da forma de abordagem ao problema. A pesquisa pode ser quantitativa e qualitativa. Quanto à abordagem do problema pode ser quantitativa ou qualitativa. Como o próprio nome diz, a pesquisa quantitativa, ela parte da premissa de números. Ela parte da premissa que é possível quantificar o direito. Exemplo, o Brasil tem 750 mil presos. Isso quer dizer que nós temos a terceira maior população carcerária do mundo.
Conclusão, ou o brasileiro comete muito crime, ou o Poder Judiciário brasileiro gosta de pôr as pessoas na cadeia. Das duas, uma. Então, quanto à abordagem do problema, qual que é o problema? Uma população carcerária enorme. Bom, nós temos uma população carcerária enorme, temos, isso é um problema gigantesco. Vamos buscar solução para esse problema? Vamos pesquisar. Será que pôr na cadeia é a solução? Será que o brasileiro comete muito crime por causa que é mal educado? Porque passa necessidade? Enfim. Então, nós temos um problema a ser solucionado, a população brasileira. Outro problema da medicina agora, né? O problema que nós estamos sofrendo hoje, a ausência de uma vacina que nos proteja do Covid-19. Isso é um problema. Então, você pesquisar uma vacina a partir de um problema é muito bom, é muito útil, porque se você pesquisar a vacina e tiver êxito, você vai solucionar o problema. Isso é uma pesquisa quantitativa. E para isso, por exemplo, no Covid-19, você vai ter que pesquisar qual a quantidade de gente no mundo que está infectado com Covid-19. Então a pesquisa parte de um número. Nós temos tantas milhões de pessoas atualmente infectadas com Covid-19. Hipoteticamente, 100 milhões. Temos que achar uma vacina? Claro. Problema. E a pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa, ao contrário da quantitativa, ela parte da premissa que o problema não é quantificável em números. Você tem um problema, mas ele não importa se é X milhões, poucos milhões, muito dinheiro, pouco dinheiro, não importa os números. Importa o problema em si. E esse problema não se soluciona com números. Um exemplo da matéria que eu leciono lá na graduação, direito da posse. Um possuidor no Brasil é visto de uma forma pelo Poder Judiciário. Um possuidor na Europa é visto de outra forma pelo Poder Judiciário. O possuidor no Brasil, muitas vezes, frente ao proprietário, ele é fragilizado. A gente observa isso na jurisprudência. Tem evoluído, é verdade. O possuidor na Europa, não, ele é tão respeitado quanto o proprietário. O possuidor de terras no Brasil, às vezes, é até chamado de posseiro, que é uma conotação ruim. Não é isso que quis o legislador, mas às vezes um jurista mais antigo ou um magistrado mais antigo vê o possuidor em detrimento do proprietário como alguém que cometeu um ilícito. E não é assim na Europa. E isso não tem nenhuma questão quantitativa envolvida, tem uma questão histórica, antropológica, como é que o continente europeu foi ocupado, isso há mais de 1000 anos, 2000 anos, enquanto no Brasil não. No Brasil nós temos um país de 500 anos. Então, a história do Brasil é muito diferente da história da Europa. A juridicidade brasileira é bem verdade, que ela foi tomada de Portugal, da França, da Alemanha, mas ela foi tomada por empréstimo dos países, sobretudo de cultura romano-germânica. Terceira forma, quando os objetivos do pesquisador, aqui subdivide-se em três. Quanto aos objetivos do pesquisador, subdivide-se em três. Pesquisa exploratória, 2, descritiva, 3, explicativa. Então, quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa. O que é uma pesquisa exploratória? Como o próprio nome diz, é aquela que vai para o campo, vai para o empirismo, vai para o problema, e o pesquisador se familiariza com o problema, procura pesquisar profundamente o problema. Como? Entrevistando as pessoas envolvidas no problema, verificando as soluções já apresentadas por aquele problema, pesquisando os livros que já abordaram aquele problema. Então, vou dar um exemplo do direito, da política, e um exemplo da medicina. Qual que é a pesquisa exploratória que está sendo feita hoje no mundo inteiro, né? Ir para os hospitais, pesquisar a sintomatologia dos doentes do Covid-19, pesquisar, conversar com os médicos, pesquisar o que os médicos estão pensando, quais são as experiências anteriores dos infectologistas, dos epidemiologistas sobre uma situação virótica grave, ler os livros que tratam de vírus, que pesquisaram vírus semelhantes ao Covid-19. Isso é uma pesquisa exploratória. Uma pesquisa exploratória jurídico-política, pesquisar
Por que que os presidentes da República Federativa do Brasil, todos os presidentes, foram réus de ação penal, ou não são réus de ação penal? Será que cometeram crime? Será que os presidentes do Brasil sofrem algum tipo de perseguição? Isso é uma pesquisa exploratória. Você vai conversa com os presidentes, pergunta qual que é a percepção deles sobre aspectos jurídico-políticos, se existe tendência no Poder Judiciário, pela direita ou pela esquerda, né, politicamente falando. Ou seja, é uma pesquisa de explorar as pessoas envolvidas naquele problema, os sintomas daquela doença, levantar pesquisa bibliográfica e estudos de caso semelhantes ao que você está explorando. Isso é uma pesquisa exploratória. Pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, como o próprio nome diz, o pesquisador vai redigir um livro, um artigo, um questionário, uma observação sobre um determinado problema da sociedade. Vou dar um exemplo. Você pesquisa quais são os 20 maiores devedores da Fazenda Nacional. Que área que eles atuam, por que que eles devem, conversa com as pessoas e tenta você, não a partir da percepção daquelas pessoas, e sim você, descrever aquela situação social e apontar quais são as soluções para o problema. Então você vê as variáveis que existem naquela pesquisa sua, pega os 20 CEOs, os 20 dirigentes dos maiores devedores da Fazenda Pública e conversa com eles para ver a percepção deles. Mas você não vai escrever a percepção deles, não, senão seria uma pesquisa exploratória. Você vai descrever a sua percepção. Por que que levam a não pagar os tributos? Né? Se existem razões financeiras, políticas, jurídicas, de planejamento estratégico, não sei. Isso você tem que ouvir e descrever, apenas descrever. E a pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa, você vai pegar o fenômeno social e vai verificar a origem desse fenômeno, o porquê das coisas. Você vai fazer um experimento de uma pesquisa após o fato. Exemplo, você pega hoje o ex-presidente Lula e você vai tentar identificar e explicar quais foram os fatores jurídicos e políticos que o levaram à prisão. Já foi solto, mas ficou um bom tempo preso. Então você vai identificar tais foram os fatores jurídicos. O crime de corrupção foi condenado em primeira instância, segunda instância foi confirmado na segunda instância, a pena foi majorada, fatores jurídicos. Fatores políticos. Os julgadores do presidente Lula têm uma percepção da política contrária à percepção do réu Lula por causa de um problema histórico, um problema simplesmente de conotação política, de preferência política. Você vai verificar as decisões judiciais que envolveram o caso e você vai explicar por que que ele foi preso de acordo com aquele material que você colheu. Vamos para a última, do ponto de vista dos procedimentos técnicos. E aqui eu vou listar vários, tá? Vou listar vários e vou explicar superficialmente todos eles. Primeiro, pesquisa bibliográfica, é a mais comum. Você vai ler os livros, os artigos, os periódicos, vai para boas fontes de consulta, para o Google Acadêmico, para o Cielo, para o SSRN, enfim, vai buscar conhecimento sobre aquele tema dentro dos livros, artigos, teses já escritas. Segunda, pesquisa documental. A documental, você parte de material que não recebeu nenhum tratamento analítico. O que é um material que não recebeu tratamento analítico? Aquele que não se transformou em um artigo, em um livro. A gente espera que quando a pessoa escreve um artigo, um livro, uma tese de doutorado, a pessoa pegou os dados e escreveu com inteligência, fez uma análise, né? Teve um trabalho intelectivo. Então, o que é uma pesquisa documental sem tratamento analítico? É apenas que relata um fato. Essa sala é branca com lustre, sei lá, de que cor, cinza, piso branco. Isso é uma pesquisa que não tem nada de analítico, uma pesquisa meramente descritiva. Então, a diferença da pesquisa bibliográfica para a pesquisa documental, na pesquisa bibliográfica, quem escreveu pensou para escrever. Na pesquisa documental, apenas relatou, sem pensar. Terceira, pesquisa experimental. É aquela que tem por objeto de estudo variáveis que influenciam as formas de controle e observação. Então, o que é pesquisa experimental dentro da medicina?
tal elemento químico com tal elemento químico deu tal resultado. Se misturar o elemento químico com o elemento Y, dá um resultado diferente. Então, parte de experimentos, como por exemplo na medicina, laboratoriais. Ou então no direito, se prender mais, diminui a quantidade da prática criminosa. Mais preso significa mais segurança. Isso é um experimento, né? Quarta, levantamento. Quando no levantamento você vai apenas colher dados, ver a quantidade de gente presa no lugar, a quantidade de detentos em outro, a quantidade de dívida ativa em determinada comarca, em outra comarca, vai levantar dados. Quantidade de doentes em uma cidade, isso está sendo muito importante hoje, né, com o Covid-19, quantidade de doentes na Itália, na Espanha, na França, no Brasil, você apenas vai levantar esses dados. Quinto, estudo de caso. É muito importante o estudo dos leading cases e dos hard cases, dos casos paradigmáticos, dos casos que foram difíceis de serem solucionados na jurisprudência, né? No Brasil, na ciência da administração, eu sou formado em administração, é muito comum na administração, na graduação de administração, nos mestrados e doutorados, estudar os cases, né? Casos das organizações que deram certo, que deram errado, por que deram certo, por que deram errado, casos concretos. E no direito isso também é importante. No sistema common law é super importante estudar os precedentes. No civil law, nosso sistema também é. Com o atual CPC, os precedentes tornaram ainda mais importantes para um advogado, para um juiz. Então, estudar os casos anteriores é importantíssimo. Quinta forma. Sexta, pesquisa ex post facto, ou seja, a pesquisa depois que ocorreu o fato. Eu dei um exemplo agora há pouco, uma pesquisa que vai fazer com que o pesquisador verifique os motivos pelos quais o presidente Lula foi preso no passado, ele já está solto, ou seja, uma pesquisa após o fato. A sétima, pesquisa-ação. A pesquisa-ação é aquela que o pesquisador vai a campo, né, e ele age na modificação da situação. Então, uma pesquisa-ação hoje, né, um médico que está pesquisando a cura do Covid-19, que está no laboratório. Veja bem, ele está agindo, ele está trabalhando na pesquisa, é uma pesquisa-ação. Uma pesquisa-ação feita por um magistrado, ele levanta as sentenças que ele prolatou, para verificar determinada situação jurídica e buscar a solução. E a pesquisa participante? A pesquisa participante, além da interação com os pesquisadores e membros das situações investigadas, o pesquisador ele vai se tornar quase que uma cobaia daquilo. Então, ele vai para um laboratório e fala assim, eu estou doente, estou com Covid-19, você é um médico, um pesquisador, eu me predisponho a fazer parte dessa pesquisa. Eu quero participar dessa pesquisa. Eu não sou médico, mas eu estou doente, pode fazer os experimentos em mim. Ok? Espero que com isso tenha dado uma noção para vocês dos tipos de pesquisa, alguns tipos de pesquisa que eu escolhi. Ok? Um grande abraço, boas pesquisas que obtenham bons resultados para que possamos morar num planeta melhor.